A war. A man. A thought. A trick. Andamos há mais de 2500 anos a ler a Odisseia, mas nos últimos meses, o que era uma espécie de clube de aficionados tornou-se um debate mundial com o lançamento da adaptação do épico pela lente de Christopher Nolan. Nós aqui pelo Internacional do Expresso temos sorte, porque há muito tempo que temos o nosso próprio especialista em matéria de clássicos e, claro, não podíamos deixar de o trazer ao mundo aos seus pés, aqui para falar deste tema. Temos então connosco Miguel Monjardino, cronista habitual do Semanário, professor de Geopolítica e Geoestratégica no Instituto de Estudos Portugueses da Universidade Católica Portuguesa e, além disso, é também conhecido por lecionar com base em grandes textos clássicos sobre a guerra, fazendo com os seus alunos os paralelismos entre esses tempos e os que vivemos hoje, que é mais ou menos o que lhe vamos pedir que faça aqui hoje connosco. Os cuidados técnicos do episódio estão a cargo de Tomás Delfim e João Martins. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso. Olá Miguel, muito obrigada por vir mais uma vez falar sobre clássicos com o Expresso. Bom dia, bom dia. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa? O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt. Sing news of a man. A man. A thought. Para quem não conhece a Odisseia, que é um poema épico atribuído a Homero, será de Homero, não sei, podemos também falar sobre isso. O que é que se trata este livro, que é basicamente a base de toda a literatura ocidental, até porque é anterior à Bíblia nos bons 1500 anos, talvez, não é? Sim, é uma grande, grande história. É talvez a história mais influente no nosso imaginário cultural europeu e gira à volta de duas coisas muito simples. Quem é Odisseu, ou seja, qual é a identidade deste homem, o que é que o define, e a sua viagem de regresso. E, portanto, estes são os dois temas do poema. Ao longo de quase 3 milénios, não é? A viagem de Odisseu, as suas provações, os seus disfarces, a sua astúcia, a sua inteligência, os engodos, não é? Que usa para derrotar os seus antagonistas, tornou-se uma fórmula narrativa onde encaixaram desde aí milhares de outras personagens de ficção que eu nem sequer consigo, é impossível ter o acervo inteiro de tudo que esta história, tudo que na cultura esta história influenciou. Não é apenas Joyce, não é? Com o seu famoso Leopold Bloom a deambular por Dublin. Há também o filme dos irmãos Coen, Irmão, Onde Estás? A transposição da Odisseia no Espaço também, de Kubrick. Vários romances como Cold Mountain, sobre o soldado que atravessa a guerra civil para regressar à amada. O que é que tem esta história, que foi resumida, o Miguel resumiu ainda há pouco, o que é que tem esta história tão incrível que desencadeia esta torrente de imitações e paixões? O que é tão incrível e tão intemporal neste épico? Eu acho que, sobretudo, é uma grande história. E a forma como é contada é absolutamente extraordinária, porque nós lemos as primeiras 21 linhas do poema e ficamos a saber o fim. Quem lê as primeiras 21 linhas do canto número 1 da Odisseia sabe como é que a história vai acabar. E mesmo assim, nós lemos e conversamos avidamente sobre esta história, porque tem tudo o que é talvez mais importante na condição humana. Tem tudo sobre uma grande viagem, tem grandes personagens e, sobretudo, tem grandes temas que, do meu ponto de vista, são eternos na condição humana e explicam porque é que durante séculos e séculos este poema foi sempre essencial em termos de educação. E imensas sociedades
que olharam para este poema de Homero como essencial na educação e na formação das pessoas. E que é uma coisa que o Miguel também faz com os seus alunos. Portanto, se quiser falar um bocadinho desses temas que estava a dizer que são importantes para a formação das pessoas. Sim, no fim de contas, na Grécia Antiga e em Roma, todos os homens, todos os adolescentes liam este livro porque, no fim de contas, pensava-se que só era possível formar um homem. Um homem tinha que ler a Odisseia para perceber o que era ser homem. Mas o facto é que talvez as melhores personagens na Odisseia, ao contrário do que acontece na Ilíada, são mulheres. E é muito interessante nós vermos a interação de Odisseu com essas mulheres. Alguns dos obstáculos mais difíceis que Odisseu enfrenta no seu regresso a casa são personagens femininas. E todas elas são mulheres muito inteligentes. É muito interessante nós vermos isso. Ele é uma pessoa muito inteligente, mas os seus antagonistas, por assim dizer, femininos, são todas elas mulheres muito inteligentes e também todas bonitas. E, portanto, é muito interessante nós vermos como é que a personagem, no fim de contas, lida com essas mulheres e, sobretudo, lida com o obstáculo mais difícil no seu regresso, que é a Penélope, a sua mulher. Porquê é que considera a Penélope a mais difícil? Ela está à espera dele, não é? Ela está à espera dele, mas ela está à espera de o homem que amou 20 anos antes. Ela não tem a certeza que aquele homem que lhe aparece à frente, e depois podemos discutir se ela o conhece, se ela o reconhece ou não, mas ela quer ter a certeza que aquele homem que regressou 20 anos depois é o homem que ela amou antes dele partir para a guerra. E a única forma que ela tem de ter a certeza é testá-lo. E ele, Odisseu, que passa a vida a testar os outros e a manipular os outros muitas vezes, não gosta de ser testado. Mas ele passa esse teste com distinção no fim do poema. Uma pessoa até pode pensar quem é que é a verdadeira ou a verdadeira monarca de Ítaca, não é? Que mantém com tanta inteligência a coroa durante aquele tempo todo, desfazendo o sudário. É muito inteligente e não foi uma ideia de Odisseu, não é? Foi uma ideia de Penélope. Sim. Ela é mestre na arte da manipulação dos jovens pretendentes. Também é uma mulher mais velha do que eles e muito mais inteligente do que eles. Ou seja, só há um pretendente um pouco inteligente. Sim. Ao contrário dela. Mas aquela é uma casa muito complicada porque, no fim de contas, ela não pode manipulá-los e intimidá-los fisicamente. Tem que ser por via da sua inteligência e pela sua capacidade de sedução, de gestão dessa sedução. E isso, obviamente, cria um grande problema entre a mãe e o filho. Exatamente. Deve ser muito difícil um adolescente viver em casa em que há 108 homens que se atiram à mãe daquele rapaz à sua frente. Mas é mesmo fascinante, acho eu, a modernidade, não é, daqueles temas. A própria tensão entre o homem jovem que acha que o reino é dele porque sim, porque é homem, não é? E a Penélope que basicamente goza com ele, não é? Então tu achas que é isso que é ser rei? E é muito engraçado porque ela própria diz que se calhar é mais ela do que ele, não é? Que poderiam dominar os homens em batalha, entre aspas, isso não, obviamente não fica dito, mas ou seja, ele também não é por ser homem que é mais forte. Isso é muito interessante porque é muito pouco comum na literatura. Ou seja, é uma coisa que nós vemos agora, mas com certeza os épicos não eram assim, não é? Não era assim que se pensava, como uma mulher pudesse dizer que o filho não estava propriamente preparado para ser rei. Sim, o filho, o Telêmaco, não está preparado para ser príncipe, muito menos rei. A mãe tem uma enorme preocupação com ele e penso que todas as mães que leiam o poema a partir de agora reconhecerão nos primeiros 4 cantos da Odisseia a preocupação que todas as mães têm com os seus filhos, da mesma maneira
que todos os adolescentes, quando crescerem mais um pouco, percebem que às vezes as relações com os pais ou com a mãe são muito, muito difíceis. Naquele caso são particularmente difíceis porque aquela é uma casa completamente disfuncional e, portanto, os primeiros 4 cantos da Odisseia não têm praticamente nada sobre o Odisseu, mas o seu objetivo é a viagem que Telémaco tem que fazer para crescer, de forma a que muitos cantos depois, quando Odisseu regressa à casa, o filho já cresceu bastante, já se afirmou, já passou várias provas, por assim dizer, políticas e pessoais, e está pronto para reencontrar o seu pai e, sobretudo, nós vemos no final do poema a última missão que Odisseu dá ao seu filho, que é matar as escravas que o traíram. É uma missão muito, muito violenta que um pai dá a um filho. É absolutamente extraordinário o final do poema e é realmente, o final do poema é muito violento. Sim, é mesmo muito violento. Não sei se falámos ontem ou anteontem, não sei se entretanto teve a oportunidade de ir ver o filme. Eu fui ver só ontem. Não, Pronto, o filme ainda não chegou aqui aos Açores e eu queria vê-lo em IMAX, portanto ainda não vi o filme. Essa foi uma opção, com certeza, de tempo também, não é? De não poder conter tudo. Mas o que contém é realmente uma abordagem à personagem do Odisseu que não existe no poema, ou seja, a guerra é uma coisa má e isso é óbvio nesta abordagem do filme. E eu queria usar isso para falar, obviamente, do mundo de hoje, porque o podcast internacional não é sobre literatura clássica. Podíamos fazer uma espécie de spin-off, talvez, dos grandes livros, que também são grandes tratados de estratégia. Mas agora, voltando ao mundo atual, não é? A ligação entre isso e o texto, uma boa parte do movimento mais conservador, Make America Great Again, e outros influencers de que chamamos de direita mais radical ou mais anti-imigração, que seja, aparentemente não gostaram muito deste Odisseu de Nola, que carrega culpa pelo que fez em Troia, matanças, como sabemos, pilhagens, tudo isso. Como em qualquer guerra, só que, obviamente, na Grécia Antiga não era necessariamente uma coisa má ser violento ou mesmo sanguinário, como acabou de dizer, pelo que se nota no fim do poema, quando um pai dá aquela missão ao filho. Ora, basicamente, aqui no filme há uma boa parte de culpa, não é? Que é uma coisa que associamos à nossa sociedade judaico-cristã e que parece estar a irritar um bocadinho as pessoas que hoje acham que a grande força do homem é uma força física. E eu lembrei-me que há algum tempo, de algumas declarações do Pete Hegseth, do ministro da Guerra dos Estados Unidos, ou da Defesa, mas eles agora renomearam o ministério, não é? Sobre o Irão, quando disse qualquer coisa como a morte e a destruição vão chover dos céus sobre o Irão. A própria linguagem é muito bélica, não é? É muito épica, são superlativos, são ameaças assim um pouco místicas, vai chover dos céus a destruição. E eu queria perceber porque é que nos tornámos, ou porque é que parecemos ter-nos tornado nesta sociedade em que parece que aceitamos qualquer tipo de líder, por muito caótico que seja, e que ultrapasse linhas vermelhas, desde que nos garanta a segurança, ou que nos garanta que ganhamos, o nosso país ganha, ou a nossa classe social ganha. Porquê que isso está a acontecer? Ok, eu diria eu começaria assim. Durante séculos, a formação de qualquer líder político, homem ou mulher, assentou sempre em coisas essenciais. Uma era uma boa formação literária, ou seja, quem queria ser político ou política tinha que ter um cursus honorum, por assim dizer, de literatura. Tinha que se ler muito. Tinha que se ler muita história. E convinha, obviamente, também saber bastante geografia. Portanto, essas eram coisas absolutamente essenciais na formação intelectual de uma classe política. O partido não interessava,
ou mesmo antes de haver partidos. Mas qualquer homem ou mulher que quisesse ser estadista tinha que fazer este percurso. Nós hoje em dia estamos numa época em que a exibição pública da ignorância é considerada um trunfo político. Também estamos numa época em que, por via do processo de digitalização, os dados sugerem que se lê muito menos. Ou, se quisermos, estamos a regressar a um período histórico em que a formação intelectual é feita sobretudo através da imagem, não através do livro. Isto já aconteceu várias vezes ao longo da história. Houve épocas históricas em que a formação assentava sobretudo na imagem. Pronto. Mas nós estamos a assistir a uma coisa muito curiosa, que é os clássicos continuam a ser importantes, e nós estamos a ver agora com o filme de Nolan. Sim, que subiu 70% a venda da Odisseia no Reino Unido. Exatamente. Disse o Guardian num podcast há uns dias. E mais uma vez repetindo, eu não vi o filme, mas tudo o que tenho lido sobre o filme sugere que é mais o triunfo da imagem, do cinema, do que o triunfo da palavra. Eu concordaria 200% com essa afirmação. E isto é muito interessante sobre o Odisseu, porque o Odisseu é uma personagem literária muito ambígua. Quando nós, na célebre cena da muralha, na Ilíada, em que Helena está ao lado do rei Príamo e da elite troiana, e para nosso benefício dos leitores, o rei Príamo pergunta a Helena quem são aquelas pessoas, e é evidente que os troianos sabiam perfeitamente quem são aquelas pessoas, mas nós leitores não sabemos. Às tantas, Helena descreve fisicamente Odisseu. E depois, um membro da elite troiana, Antenor descreve Odisseu sobretudo como o diplomata supremo, mestre no uso da palavra política. Mas também, na mesma Ilíada, sobretudo no canto 10º, que nós hoje em dia diríamos que era, sei lá, uma operação militar feita por tropas altamente especializadas. Certo. O Odisseu aqui não é o mestre da palavra, é o mestre do assassinato. E, portanto, nele coincidem a mestria da palavra, a suprema inteligência, mas também enorme violência física. E porquê é que isto é muito interessante no debate político hoje? Há um movimento nos Estados Unidos, o MAGA, enfim, e há uma direita e uma extrema-direita europeia que querem regressar aos clássicos, porque veem nestes clássicos algo que é essencial em termos culturais e civilizacionais a nível europeu, ao nível euroatlântico, se nós quisermos. G.D. Vance talvez seja o melhor exemplo disso nos discursos que tem feito, o acentuar muito esta importância deste tema. Mas, curiosamente, a cidade-estado que esta direita parece gostar mais nos clássicos é Esparta, que é talvez uma utopia, que foi realmente uma experiência política extraordinária, que durou séculos. Para ter durado séculos só pode ter tido imenso apoio feminino, porque nenhuma sociedade sobrevive sem o apoio das mulheres, mas é realmente um regime político aberrante. E eu suspeito que muitas dessas pessoas que defendem Esparta e exibem os símbolos de Esparta nunca leram nada sobre Esparta. Do outro lado, muito mais à esquerda, temos um movimento político que quer, por assim dizer, decapitar uma parte dos clássicos porque entende que muito do que lá está não pode ser dito hoje. E mais, em imensas universidades, felizmente na minha não, os alunos são avisados que podem ficar traumatizados por lerem determinadas coisas. E muitos recusam-se a ler coisas que durante séculos foram lidos. E, portanto, as pessoas que gostam mesmo de clássicos navegam entre estes dois extremos políticos. É evidente que os clássicos sobreviverão, é evidente que a Odisseia sobreviverá a isto tudo. E o meu ponto essencial é este. Quando nós regressamos aos clássicos, como estamos a regressar, normalmente isto para mim significa uma transição de época histórica.
estas transições suscitam imensas ansiedades e perplexidades e, naturalmente, as sociedades voltam às suas origens, ou seja, voltam a ler os seus textos fundacionais, que são reinterpretados, e por aquilo que leio, o que Christopher Nolan fez foi reinterpretar a Odisseia muito da forma como o norte-americano, apesar de ele ser inglês, e apesar de ele ter estudado literatura inglesa, muito como o norte-americano faz hoje em dia. O norte-americano, que ele tentou, a abordagem dele parece-me uma abordagem de crítica da guerra, ou seja, da culpa, não é? Da culpa de assassinar, ou seja, os crimes de guerra perpetrados por ele e obviamente por todos os que estavam com ele em Troia e em outros locais são vistos pelo próprio Odisseu como uma coisa má. Ou seja, que de alguma forma destruiu a harmonia daquele mundo que eles tinham, não é? E que foi um pouco como Oppenheimer, que tendo acabado com uma guerra, acabou com uma guerra de uma forma completamente bárbara, não é? E abrindo uma data de precedentes sobre o que é que se poderia fazer na guerra. E se essas pessoas são heróis, temos um problema. É isto que eu acho que o filme nos diz. Muito superficialmente, atenção. Mas é engraçado ver que a crítica da direita é isto precisamente. Ou seja, por algum motivo, uma parte da direita mais extrema acha que temos de voltar a uma altura em que defender a nossa terra, ou a nossa, não sei, não é? O nosso etnostado, ou o que seja, é mais razoável do que já foi, muito mais, a ver-se nas sondagens, a pessoas que acham que a violência pode ser um caminho, não é? Para... Bem, vê-se isso nos Estados Unidos o tempo todo, em que há pessoas que já acham mais ou menos normal usar a violência para atingir não sei, paz nos Estados Unidos, porque estão convencidos que vem a guerra civil e temos que nos armar e tudo isso. Ou seja, esta crítica à violência que está no filme, para já não existe na Odisseia, não é? É uma forma de atingir os fins, mas é mais ou menos, pronto, é o que é, não é? É a vida, era assim a vida. Esta crítica, parece-me que o facto de irritar algumas pessoas é uma coisa um bocadinho preocupante. Porque é que será que irrita? Porque é que será que nós achamos que a violência de repente voltou a ser ok, não é? Nós falámos há uns meses do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, no Fórum Económico Mundial em Davos, quando ele disse aquela frase que é muito usada agora: os fortes fazem o que querem e os fracos sofrem o que têm de sofrer. O contexto do episódio é a Guerra do Peloponeso, já falámos disso. E na verdade a frase não quer dizer nada do que achamos que ela quer dizer, que é um alerta contra a arrogância, certo? Precisamente o contrário do que nós hoje usamos a frase como. Sim, é muito interessante isto, porque da mesma forma que muita gente na direita nacionalista norte-americana detestou o filme de Nolan, do lado mais à esquerda, Emily Wilson, que traduziu a Odisseia, e há muita coisa a dizer sobre a forma como ela traduziu a Odisseia, mas que está muito mais associada à esquerda, também odiou o filme. É muito interessante nós vermos que ambos os lados têm criticado imenso o filme. Mas é muito interessante porque... E Emily Wilson tem um ensaio na Atlantic que saiu ontem ou anteontem sobre o Cavalo de Troia. E o Cavalo de Troia é muito interessante por duas razões. No canto quarto da Odisseia, quando Telêmaco vai a Esparta e reencontra Helena, Menelau, toda a gente chora. Toda a gente chora. Menelau chora por nunca mais ter visto Odisseu e ele julga que ele está morto. E Menelau diz: foi o meu melhor amigo. Mas Helena também chora. E qual é a história que Helena conta depois de drogar toda a gente para ninguém se lembrar do que ela vai dizer? Helena conta a história do Cavalo de Troia. Quando Odisseu chega à terra dos Fiaces e no canto oitavo percebe que eles consideram o Odisseu um herói, qual é a história que Odisseu pede que, do modo que o bardo da corte dos Fiaces cante? A história do Cavalo de Troia. Porque ele entende que é o seu maior feito. Entende que é o seu maior feito.
Mas o que é muito interessante é quando de modo que acaba de contar a história do cavalo de Troia, que é no fim de contas uma história de espionagem, de infiltração e de assassinato. Nós hoje diríamos que seria uma operação militar feita por forças de operações especiais. Ou seja, Troia nunca caiu com os ataques frontais de Aquiles e de Agamemnon. Lá está. Os homens da... E é uma coisa que usa a confiança ou seja, o cavalo de Troia também faz do Odisseu aquele trickster, não é? Que fala o Ezra Klein. Não é uma coisa, é uma coisa, ele usa a confiança e a religião das pessoas para as invadir e matar, não é? As crenças, o seu sistema de crenças. Sim, sim. Helena conta a história no canto quarto da Odisseia. Ele desfigurou-se. O Odisseu desfigurou-se, disfarçou-se para entrar em Troia. Para mim, ele foi fazer o reconhecimento da cidade de Troia. Foi informar-se da cidade de Troia. Mas Helena reconhece-o. Mas eu agora não queria entrar por aí porque pode ser demasiado polémico. Sim, então já Mas estamos na análise. o que é interessante no canto quarto, que depois pela ligação do resto da história, é que a Odisseia tem uma meditação sobre 3 casamentos. O casamento de Agamemnon e de Clitemnestra, a irmã de Helena. Exatamente. Elas duas são primas de Penélope, em que Clitemnestra assassina Agamemnon depois de ele regressar a casa. Porque ele assassinou a filha, não é? Porque ele assassinou Quer a dizer, filha. deu aos deuses, ou o que seja. A filha morre, Ifigénia morre. O segundo casamento é Menelau e Helena. Ou seja, depois da guerra, Helena volta para Esparta com Menelau. E aquele é um casamento, como é que eu ia dizer, infeliz, ou difícil, um casamento difícil. Porque o Menelau que Helena é que escolheu, ela escolheu mal. Não é um homem certo para ela. E depois um terceiro casamento, que nós sabemos que é feliz no fim, que é o casamento de Odisseu com Penélope. E é muito interessante compararmos estas 6 personagens e tentarmos perceber porque é que um casamento foi um casamento feliz, porque é que o outro casamento é um casamento em que eles estão resignados um com o outro, Menelau e Helena, e porque é que um teve um final absolutamente catastrófico, Clitemnestra e Agamemnon. Mas eu queria só dizer uma coisa aqui, voltando ao canto oitavo. Quando do modo que acaba de contar a célebre história do cavalo de Troia, o Odisseu chora, e chora como uma mulher. Ora, eu sou homem, eu não sei como é que um homem chora como uma mulher. Não sei como é que isso se faz. Pois eu também não saberia dizer. Mas a descrição que Homero faz do choro dele é a descrição de um choro de um homem que, ao ouvir a história do cavalo de Troia e de enorme violência associada ao cavalo de Troia, ele chora como uma mulher a quem fizeram tudo aquilo. Ou seja, há elementos de glorificação do cavalo de Troia. E há outros momentos que não é? E há outros momentos e há talvez aquele breve momento, e se calhar não há muitos mais na Odisseia, em que Odisseu parece refletir sobre o custo dessa violência. Mas são apenas algumas linhas. Durante a maior parte do resto do poema, não há propriamente, do meu ponto de vista, nenhum lamento sobre a violência. Onde esse lamento é muito mais evidente é em todo o teatro grego do século V a.C. Aí sim, Eurípides, as mulheres, as troianas, por exemplo, e algumas outras peças, aí sim há um lamento do preço da guerra e da enorme violência exercida sobre civis. Ou seja, isto é ainda antes de Cristo, por assim dizer, claro, não é? Claro. Antes da nossa época. Ou seja, para as pessoas que criticam Nolan por ele ter adotado uma filosofia, um modo de visão, por assim dizer, cristã, sim. Eu diria que no século V, no teatro grego, esses elementos de horror em relação à violência já lá estão, e em Tucídides, do meu ponto de vista, estão claramente no diálogo de Melos, sim, no pequeno episódio de Micalesso e, sobretudo, na fabulosa descrição do colapso da expedição ateniense à Sicília,
Sim, Aí está que é todo por esse causa da horror da arrogância, guerra. não é? Está tudo aí. Sim, sim, porque há muita gente, quando ouve a célebre frase que os fortes fazem o que podem e os fracos o que Sofrem devem, sim, o que devem. sofrem. A frase é: os fortes fazem o que podem, mas o poder não significa que tenha que ser feito. Tu sim chamas a atenção por isso. Quem tem o poder não tem necessariamente que o exercer daquela forma. É uma chamada de atenção. Porque os mélios que depositam a sua esperança nos deuses e morrem não são muito diferentes dos atenienses na Sicília, que no final também depositam as suas esperanças nos deuses para sobreviver. E ambas as populações são mortas e os resultados são catastróficos. Queria também ainda falar um bocadinho ainda sobre o Odisseu e a sua personalidade. O facto de. O poema começa logo uma espécie do homem das muitas astúcias, não é? Ou como é que. Eu tenho aqui o livro do Frederico Lourenço. Mas, claro, nós sabemos que ele não é uma pessoa, como dizíamos no princípio, não é linear, não é? É uma personalidade complexa. Às vezes engana. Aquela célebre, toda a gente conhece essa passagem que ele diz que se chama Ninguém, não é? E que, e que depois acaba por resultar na sua sobrevivência, não é? Porque ninguém vem acudir a. Como é que ele se chama? O Ciclope. Polifemo. Ninguém vem acudir porque ele, obviamente, diz que está a ser morto por ninguém, não é? Resulta melhor em inglês, de qualquer forma, mas. Basicamente, esta figura do con man, não é? Do artista que consegue enganar as pessoas pela sua astúcia intelectual e também física, é usado por Ezra Klein. Não fui eu que tive a ideia desta teoria, em que ele fala muitas vezes que algumas coisas que acontecem, algumas armas retóricas usadas por Odisseu também se podem ver até certo ponto nos nossos líderes económicos, políticos hoje em dia. E eu lembrei-me, quando ouvi essa parte do podcast dele sobre a Odisseia, lembrei-me da entrevista, a última entrevista que Elon Musk deu à Economist, e que a certo ponto ele está a tentar convencer a jornalista de que ela é muito mais odiada do que ele no mundo, porque a imprensa é mais odiada que ele. Consegue ver nos clássicos, nos modelos destes políticos? Ou seja, será que eles resultam no hoje em dia, porque de alguma forma nos fascinam este tipo de homens dúbios ou capazes de usar a mentira e depois toda a gente fica convencida na mesma, não é? Vamos ver, e ninguém se afasta deles só porque mentiram. E se calhar o nosso fascínio vem das histórias de ficção com 3.500 com 2.500 anos. Sim, o carisma associado à retórica, ao domínio da palavra, é sempre essencial numa vida política. É sempre essencial numa vida política. É o reino da palavra. E a Odisseia é o reino da palavra. E o Polifemo, o célebre diálogo entre o Odisseu e o Polifemo, representa, cá está, a supremacia da inteligência e da palavra sobre um ser primitivo. Exatamente. que não percebe o que está a acontecer e que não vive numa comunidade política. Mas a Odisseia também tem exemplos opostos. Por exemplo, os célebres diálogos entre Odisseu e a Nausicaa são um excelente exemplo da supremacia da palavra na descoberta de uma personagem. E ela, Nausicaa, é uma rapariga absolutamente extraordinária. Em termos de personagens femininas, de uma jovem personagem feminina, eu talvez só encontro um paralelo com a Natasha de Tolstói no Guerra e Paz. Sim, sim. E ela representa um futuro alternativo para o Odisseu. Por assim dizer, ela é uma mini Penélope. Uhum. Mas da mesma forma, o diálogo de Odisseu com a mãe da Nausicaa, a rainha Arete, também é absolutamente extraordinário. E a forma como ela lhe responde para evitar dizer quem é. Cá está.
é um bom exemplo de como é que se foge a uma pergunta. Muitos Exato. políticos têm que ver. E a maneira como ele, no fim de contas, tenta manipulá-la, mas ela obviamente não desiste. E depois, por fim, a última conversa entre o Odisseu e a Penélope, que leva ao teste final. Portanto, nós vemos na Odisseia a supremacia da palavra. Não sei se no filme Mas, isso aparece. mas Ou não não? é. Mas não é. A supremacia da palavra não é o momento em que estamos. Hoje em dia, não é? Não, nós estamos, sobretudo, hoje. Ou seja, em essa termos coisa políticos, toda de convencer alguém pela inteligência, pela argumentação, falar durante horas, voltar para trás, Sim. usar retórica, usar outros argumentos, usar contexto histórico, isso não é Sim. de todo o que define a nossa política, ou pelo menos aquilo que os políticos publicamente escolhem Sim. comunicar. De todo. Sim, eu diria duas coisas. Começando pela época, o momento que nós vivemos. Eu concordo. Sim, esta não é uma época em que a palavra ou a inteligência sejam muito valorizadas em termos políticos. Houve umas décadas em que isso foi, mas há uma parte significativa de nossas sociedades que entende que os resultados das últimas décadas políticas não lhes foram favoráveis e que, portanto, têm predisposição para votar, sobretudo em políticos que se apresentam como sendo anti-intelectuais. O paradoxo é que muitos destes políticos têm uma belíssima formação universitária. Alguns até são doutorados. Mas camuflam esse conhecimento falando numa linguagem básica e simples, que seja apreendida pela maior parte das pessoas. Mas isto, uma mas escolha, isto não é? foi sempre assim. Mas isto também foi sempre assim. Porque, por exemplo, regressando a Tucídides que nós falámos, 2 exemplos. Quando os espartanos se reúnem para decidir se vão para a guerra ou não com Atenas, há 2 discursos. Há o discurso do rei Arquidamo, que devia estar em todos os gabinetes dos ministros de defesa da NATO e se calhar de alguns primeiros ministros, hoje, porque é uma análise estratégica de grande calibre. É muito difícil fazer melhor do que está ali. E aquilo tem mais de 2500 anos. Estão lá os factos, estão lá os argumentos todos. A seguir, vem um dos éforos de Esparta. Esparta era governada por 5 éforos, embora tivesse 2 reis, que é um discurso muito curto de um éforo chamado Stenoleidas. Esse discurso não tem facto nenhum. Tem só emoções. Quem é que prevalece? O segundo discurso. A emoção. Outro exemplo. Em Atenas, quando eles se reúnem para decidir se vão ou não à Sicília, Nícias, um general e um político, dá os melhores argumentos possíveis, factuais, geográficos, para dizer isto é um asneiro. A seguir vem Alcibíades, cá está, grande mestre da palavra política e da manipulação da emoção, que oferece uma visão cor-de-rosa sobre a Sicília e eles conquistariam aquilo sem problema nenhum. Quem é que prevalece? Alcibíades. Portanto, ao longo da história, muitas vezes, e isto é perturbante para quem dá aulas na universidade, não são os melhores argumentos, não são os argumentos mais racionais que prevalecem. São um outro tipo de argumentos, porque cá está, tem a ver com a suprema inteligência e capacidade de levar as pessoas emocionalmente a acreditar ou dar o seu apoio a determinados atores políticos. Portanto, eu vejo grandes pontos de continuidade nesse capítulo entre este mundo que nós estamos aqui a falar e o mundo de hoje. Daí que, voltando ao início da nossa conversa, que se tem insistido sempre ao longo dos séculos que a boa formação de futuros estadistas, homens ou mulheres, devia assentar sempre em coisas como a literatura, a história, a geografia, a filosofia, porque cá está, são pilares na formação do conhecimento para uma vida política. Hoje em dia, infelizmente, é possível chegar ao topo sem ter nada disto e os resultados, se calhar, não são muito famosos. Acho que há outra coisa que está a irritar bastante algumas figuras da direita, que é constante no filme a referência à necessidade de receber muito, muito bem os forasteiros. É constante. Deve haver talvez 6 referências, 7 à necessidade de alimentar os forasteiros, receber os forasteiros,
dar dinheiro aos pobres, alimentar quem vem de longe. Há muito essa questão, não é? Da hospitalidade, da responsabilidade perante o que chega de fora, que é uma coisa que hoje em dia, talvez a onda mais política, mais anti-imigração, não gosto muito de ver retratado para milhões e milhões e milhões de pessoas que irão ver a Odisseia, com certeza, não é? Há muito isso. A noção da hospitalidade. Sim, mas a hospitalidade, eu queria só dizer uma coisa aqui. O país, nós portugueses, temos uma dívida de gratidão enorme para com o professor Frederico Lourenço, que traduziu a Odisseia e a Ilíada, e também com todos os professores e professores de clássicos neste país, sobretudo da Faculdade de Letras de Lisboa e de Coimbra, que ao longo de décadas traduziram estes textos para nós e que estão disponíveis. E este é um grande momento, e eu acho que é assim que devemos aproveitar este enorme fenómeno cultural que tem sido o filme da Odisseia, para ler estas traduções e conversarmos sobre elas, como estamos aqui a fazer, e explorar, obviamente, as ramificações políticas que tudo isso tem. Mas, a propósito da hospitalidade, o mundo homérico era um mundo onde se viajava pouco. A viagem que Telêmaco faz da ilha de Ítaca, por exemplo, a Pilos, nós hoje, olhando para o mapa, aquilo para nós é tudo menos uma grande viagem. Mas há 2800 anos, aquilo seria quase como nós irmos à Lua hoje. Portanto, as pessoas viajavam pouco e havia sempre a ideia de que o viajante podia ser ou um pirata, e Odisseu foi pirata. A primeira coisa que ele faz depois de Troia é saquear uma cidade. Exatamente. E ele conta. Também conta que poupou a vida, enfim, da mulher e do filho do sacerdote de Ísmaro, e em gratidão o sacerdote deu-lhe aquele vinho que é o vinho que ele vai usar contra o Polifemo. Exatamente, que nada disso se vê no filme, que é uma tristeza. E, portanto, a primeira coisa que perguntam a Telêmaco é se ele é um pirata. Havia esse receio da pirataria. Número 1. Número 2. E havia a ideia de que podia ser um deus. Certo. Ou uma entidade divina. E, portanto, devia receber-se sempre bem. Aliás, o Odisseu, quando vai aos Ciclopes, a primeira coisa que pede é para ser bem recebido. E ele diz, deve estar, mas é louco, eu não quero saber dos deuses, e vai para aí fora. Mas há dois pormenores muito interessantes, já agora que estamos aqui a falar da Odisseia. E Telêmaco recebe os presentes de hospitalidade. Mas o hóspede não dormia dentro de casa, ficava no pórtico. Mas Telêmaco é tão bem recebido em Pilos que o rei, o Néstor, põe a sua filha a dar banho ao Telêmaco, no final do canto terceiro. E é muito interessante discutir isso, por exemplo, com alunos adolescentes. Porque é que um pai põe a filha a dar banho a este hóspede? O que é que está a acontecer aqui? Sim. Quando o Odisseu regressa à casa, a Penélope, ele não dorme no pórtico. A Penélope decide que ele dorme dentro de casa. E a pergunta é, porquê? O que é que se passa aqui? Ou seja, se quiserem de outra maneira, quando é que nós achamos que Penélope percebe que Odisseu é Odisseu? E eu suspeito que se juntássemos aqui 10 pessoas à volta, enfim, do mundo aos seus pés, num seminário sobre a Odisseia, as respostas seriam completamente divergentes na interpretação do momento em que ela percebe. Mas é uma pergunta importante, porque as pessoas que acham que ela o reconheceu bastante cedo chegarão à conclusão que ela é mais inteligente do que ele. Ou seja, que ela manipula a manipulação dele. Certo. Aqueles que acham que ela só o reconhece no fim, obviamente concluirão que ele é mais inteligente do que ela e tem que a fazer passar por aquele processo de provação e de violência psicológica para não se revelar precocemente, porque não aguentaria, do ponto de vista emocional, revelar-se a ela antes de ter morto todos os pretendentes. Portanto, é um pormenor muito interessante no poema. Uma pergunta
que eu tenho feito a mim mesma, que tem que ver com os limites de barbárie que ultrapassamos hoje em dia bastante, verbal e verbal e fisicamente, não é? Todos os dias se apresentam ideias como colocar crocodilos a guardar palestinianos. Foi assim a última coisa que eu me lembrei. E pus-me a pensar que neste momento existe uma sociedade com regras, com ordem, mas o autoritarismo é outra espécie de ordem, não é? E a Odisseia pode ser lida como uma história sobre o regresso à ordem, mas também como as consequências de uma ordem sem limites morais, que no fundo também fica bastante patente no livro. Isso claramente é uma lição para as democracias atuais, no que podemos falar, espero. Olha, posso sempre sugerir que o Miguel escreva sobre isso para o nosso semanário, mas infelizmente isto levar-nos-ia a outra hora sobre as democracias cada vez mais polarizadas e o que é de facto, o que é que nós queremos da nossa democracia, se é a proteção, se é a liberdade, outra conversa gigantesca. Mas vamos ter que encerrar. Ficam estas ramificações para as pessoas talvez pensarem elas mesmas depois de ouvir este podcast e de ver o filme, principalmente, na minha opinião, de ler a Odisseia, porque um filme nunca consegue, o filme é tecnicamente absolutamente um portento, é fabuloso, mas acho que nunca conseguem, os filmes nunca conseguem aquele detalhe do que estávamos a falar, não é? De quando as pessoas se convencem umas às outras pela genialidade do seu argumentário. Se pudessem viajar para qualquer lado sem nenhum limite, para onde é que iria? Meu Deus, eu gostava de ir para a terra dos fiaços. Já que estamos a falar da Odisseia, eu gostaria imenso de conhecer a terra dos fiaços. Também gostava muito. Eu vou sempre para a Grécia. Aliás, li a Odisseia na Grécia. Tenho muita sorte de poder ter feito isso. Obrigada, Miguel. Obrigada, Tomás Delfim e João Martins, pela gravação e edição. Obrigada a si por nos ouvir. E lembre-se de clicar no botãozinho que diz seguir na sua aplicação preferida de podcast e assim será sempre notificado quando houver um novo episódio do Mundo a Seus Pés. Muito obrigada e até breve.